Na entrevista de hoje da Web TV da Alma Londrina Rádio Web, nós conversamos com Guilherme Peraro, presidente do Arranjo Produtivo Local Audiovisual de Londrina. Guilherme, recentemente foi criado o Fundo Municipal de Incentivo à Atividade Audiovisual. Quem foram os agentes que participaram ativamente desse processo e como é que foi a caminhada até a aprovação da lei? Bom, todo o processo, Teixeira, começou através do Arranjo Produtivo Local de Londrina e região, né, que o Arranjo é uma reunião de produtoras e entidades da cidade, né? A gente começou em 2017, ele foi criado dentro do núcleo de produção de Londrina, né? O núcleo, na verdade, que tinha de produção audiovisual, que estava dentro da CIL. E a gente sentiu essa necessidade de tentar algo mais aqui para a cidade, de tentar trazer recursos, de pensar um pouco mais essa economia do audiovisual na cidade de uma maneira mais macro. Essa ação do Fundo Municipal do Audiovisual, eu acredito que começou em 2019, né, faz parte desse objetivo nosso de 2019, que através de outras experiências de outras cidades, né, eu acho que aqui no sul do país, eu acho que Londrina é a primeira do Paraná. No sul, não sei se Porto Alegre deve ter. A gente tinha já algumas cidades, né? Inclusive até a lei, a gente já tinha as leis de algumas cidades que já tinha esse fundo, pensando até em como nós poderíamos trazer recursos para a cidade de uma maneira mais simplificada, de repente, até pensando nesse repasse fundo a fundo do Fundo Setorial do Audiovisual, com o DFSA da Ancine, passando para Londrina, né? Então isso foi pensado em 2019, dentro dessas reuniões da PL, e teve uma participação muito efetiva do secretário de Cultura, do Caio Cesaro, que faz parte da PL, né? O secretário de Cultura também faz parte como entidade, tem o pessoal da CODEL também. Então, conversando, a gente chegou à conclusão de que um fundo seria muito interessante para a cidade. E no começo desse ano, o APL fez uma carta mandando para a Secretaria de Cultura pedindo, com a lei, né, a gente criou também, dentro desse grupo de trabalho, a gente criou a lei, escreveu uma lei voltada aí para Londrina, e foi enviada essa carta para a Secretaria de Cultura pedindo para a Secretaria de Cultura colocar para o Executivo, para eles encaminhar essa lei de aprovação, para a criação de lei. Então, aí foi o próprio Executivo do Prefeitura de Londrina que fez o pedido, né? Ele não veio através da Câmara dos Vereadores. O próprio Executivo colocou a lei para ser votada, e foi nessa votação de 2 vezes, né? Na primeira e na segunda votação, a lei passou com unanimidade, né? Então, acho que foi um trabalho em conjunto que foi feito, que acho que foi bem feito, né? O que na prática significam esses recursos e o Fundo Municipal de Atividade Audiovisual? O fundo ele facilita repasses de fundos, outros fundos que tenham, tanto municipais, né, de outros fundos municipais que possam existir, como de estaduais e federais, e também de emendas parlamentares, né, que a gente pode tentar conseguir através de algum deputado estadual ou federal, né, e tendo o fundo isso fica muito mais fácil, né. Eu sei que pelas essas leis de repasse, quando você tem a questão de fundo, o trâmite burocrático é muito mais, digamos, tranquilo do que quando você não tem. Com fundo, né, a gente pode pleitear outras também formas de valores, né, para compor esse fundo, o que meio que dá um pouco de independência na hora que a gente precisa ter uma celeridade nesse processo para conseguirmos aí o edital, no caso desse investimento regional. Então acho que o fundo veio um pouco disso, né? Essa aprovação do fundo ainda, a primeira parte que a gente conseguiu foi a aprovação do fundo, a gente ainda não tem também os recursos, a gente não conseguiu aprovar como vão ser os recursos para esse fundo, agora é uma coisa que nós vamos tentar conversar agora dentro da PL e buscar, né, recursos aí de outras fontes, né, sendo estadual, né, como falei, municipal, federal, e através de emendas, através de programas que possam existir no Brasil, tanto para, de repente, tem muito recursos na área de educação voltada para ensino remoto, que o audiovisual pode ser usado. Nós temos também recursos do Ministério da Comunicação, que pode ser usado também, ou do próprio da Ciência e Tecnologia, né, que pode ser usado, de repente, games com fundos educacionais, que aí a gente pode pleitear para o audiovisual. Enfim, também tem fundos internacionais que têm esse repasse fundo a fundo.
Então agora é uma questão de a gente se organizar e tentar trazer esses fundos agora para o fundo existente. Qual é o perfil que os projetos audiovisuais devem ter para conseguir acessar os recursos disponíveis no fundo municipal? As pessoas ligadas ao audiovisual, pessoa física ou pessoa jurídica, vão poder acessar. Mas claro que provavelmente esse acesso vai ser para produtoras ligadas ao audiovisual. E também as pessoas físicas que podem trabalhar isso aí, ou também entidades sem fins lucrativos, né, que trabalham que tenham pelo menos o KNAI, né? Mas nada impeça também de que produtoras, né, que já trabalham, por exemplo, com teatro, não possam ter em seu KNAI também algo de produção audiovisual e pode acessar esse fundo normalmente, né? Só que é uma lei, né, provavelmente federal, de que os KNAIs têm que estar ligados a essa função, né? Porque se a gente vai trazer o dinheiro de um fundo de outro local que está ligado à produção audiovisual, provavelmente um dos requisitos para ser usado esses recursos seria que isso pode ser acessado por empresas ligadas a KNAIs dessa produção audiovisual. No caso, o que a gente pode tentar aqui no município é que repasses de ISS de KNAIs ligados ao audiovisual possam ser destinados, pelo menos uma parte desse ISS, né, uma porcentagem, possa ser destinada para o fundo, para a gente compor esse fundo ao longo de um ano, por exemplo, né? Então, se a gente tem algum repasse de ISS, vamos colocar, de produtoras, né, que já pagam ISS, produtoras, né, ligadas ao audiovisual, de produtores de game, criadores de game, de exibidores, né, de cinema, né, também distribuidores ligados ao audiovisual. Então a gente pode pegar, de repente, tentar, né, uma porcentagem disso, que seja, depende de 5%, 10%, não sei, se tem criado uma lei para isso, para compor esse fundo. Isso possa ser depositado nesse fundo. E aí, a gestão desse fundo tem que ser feita por alguém. Tá? É aí que vem essa criação do Comitê Gestor do Audiovisual. O projeto de lei número 41 de 2020 criou também, além desse fundo destinado ao audiovisual, o Comitê Gestor de Audiovisual. Quem integra esse comitê e qual é a finalidade do Comitê Gestor? O comitê, pela lei, se você ler, ele vai ser composto por representantes da Secretaria de Cultura, da CODEL, Companhia de Desenvolvimento de Londrina, e do Núcleo de Produção Digital, tá, que já é existente, hoje está ligado ao SESI, uma parceria entre da Prefeitura de Londrina e o SESI, né, tá lá no SESC ali, do SESI da Concha Acústica, né, SESI Cultura, e também de membros do APL do Audiovisual. Então, são representantes, né, que estão ligados a essa indústria do audiovisual, que aí vão se reunir, provavelmente de 15 a 15 dias, né, para definir programas que vão usar esse recurso em aplicação na cidade. Então, a gente pode definir editais que podem ser usados através com dinheiro desse fundo, programas de formação de mão de obra, né? Você sabe, a gente não tem ainda um curso de graduação de audiovisual em Londrina, então o que dificulta muito também da gente conseguir hoje mão de obra da cidade para trabalhar em produções aqui da cidade. A gente tem um mínimo de pessoas, por exemplo, a gente estava conversando esses tempos aí no APL, se a gente tiver 2 séries de televisão filmadas ao mesmo tempo na cidade, que são séries que demandam muita mão de obra, né, de 70 a 100 pessoas, seriam 200 pessoas ao mesmo tempo, a gente não teria mão de obra para isso. Né? Talvez até apenas para duas séries, mas mais que isso a gente não tem, teria que importar de fora. E a ideia se a gente quer virar um polo aqui na cidade, né, um polo nacional de produção, a gente precisa de mão de obra, e tem que ser daqui da cidade. Né? Então não tem por que a gente ficar também trazendo gente de fora, e né, um dos propósitos é isso também, de a gente poder dar emprego ao pessoal aqui da cidade, né? Criar uma nova linha de empregos aqui. Tá? Então, esse comitê, a função dele é isso, né? O comitê ele vai ter essa função de regular a aplicação desse valor, tá? E com pessoas que estão ligadas já, tanto a parte política quanto a parte do fazer audiovisual aqui na cidade. Se tiver mais alguma pergunta, né, mais ligada a esse ao fundo, né, especificamente alguma outra coisa, até o trabalho do APL, eu fico à disposição.